Olá para todo mundo, para quem não me conhece, eu sou a Aline e esse aqui é o meu canal, o Aline e os Livros. Hoje então, como combinado, eu vou começar a fazer os meus comentários sobre esse livro aqui, As Esposas. Eu fiz uma enquete na comunidade aqui do canal no YouTube e fiz também um vídeo de book haul e ao final dele eu perguntei qual livro vocês queriam ver resenhado aqui no canal. Então o mais votado foi esse aqui. E esse livro foi escrito pela Alexandra Popov, que tem ascendência russa. O livro é escrito em inglês, eu tô lendo uma tradução para o português, de um dos selos da editora Manoli. É um livro super interessante que vai contar então pra gente, a cada capítulo, a história de uma grande mulher, de um grande literato russo. A gente vai ter então a Anna Dostoiévski, a Sofia Tolstói, a gente vai ter a Nadeida ou Nadezhda Mandelstam, vamos ter também a Vera Nabokov, esposa do grande autor da Lolita, a Helena Bulgakov e a Natalia Solienitsyn, que foi a esposa, super companheira desse grande escritor que escreveu o Arquipélago Gulag. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar para vocês um pouquinho da história, não da Anna Dostoiévski ou Anna Dostoiévskaya, para os mais rigorosos com o russo. Eu vou começar pela história dessa Nadeida ou Nadezhda Mandelstam, a esposa desse famoso poeta russo que viveu às margens da sociedade. Eles passaram fome juntos, eles pegaram uma época muito difícil, o iniciozinho do governo do Stalin, e pegaram realmente aquele massacre que o Stalin fez contra não só os camponeses, mas contra os intelectuais e os literatos que se opuseram ao regime dele. Então, é interessante porque falar da Nadezhda é também falar, talvez até muito mais, do Ossip, que é autor desse livro aqui, O Rumor do Tempo, e o Viagem à Armênia. O Viagem à Armênia foi um livro que ele escreveu, na verdade é um aglomerado de comentários, observações que ele fez da viagem feita pela Armênia, e é muito bonita a história, muito interessante e mostra realmente a forma seca e muito aguda com que ele faz as observações sobre a vida naquela época. A Armênia para ele simbolizou uma espécie de paraíso. Não só a Armênia, mas muitos lugares como a Geórgia e outras cidades ali do Cáucaso, por onde eles passaram, tentando sair daquele massacre de Moscou, de Leningrado, que depois virou Stalingrado. É uma narrativa que mostra esse pequeno paraíso que eles encontraram nessas curtas viagens que eles puderam fazer. Claro, uma viagem cheia de limitações, viagens em que eles dependiam das outras pessoas, em que eles faziam traduções em troca de comida e água, e também viagens que eram subsidiadas por fundos, sociedades literárias que apoiavam esses escritores que tinham sido repentinamente marginalizados por essa política do Stalin. Então, um pouco da história da Nadeida. Ela nasceu em 1899, ela vinha de uma família judaica. O pai e o avô tinham se convertido à religião ortodoxa russa. Essa conversão à religião ortodoxa permitiu que as portas da educação formal, da formação profissional, do estudo acadêmico se abrissem para a família da Nadezhda. Então, o avô dela estudou, foi advogado, o pai era extremamente inteligente, tinha uma memória fenomenal. Ele tinha formação como matemático, mas ele memorizou todo o código de direito romano e ele conseguiu passar no exame da Ordem dos Advogados. Então, ele trabalhou como advogado e a vida dele sempre foi marcada por essa relação com a memória e com a cultura. As filhas dele eram 3 meninas e 2 meninos. A filha, então, teve uma educação muito interessante. Eles viveram na Suíça. Desde pequenas, as crianças falavam outras línguas, tinham muita facilidade com idiomas e tinham acesso àquela cultura europeia onde a Rússia bebia. Então, a Nadezhda conheceu o Mandelstam em 1819. Eles tiveram um relacionamento meio conflituoso no início. Eles se separaram, depois ele foi atrás dela, eles voltaram a ficar juntos. Entre 1921 e 1938,
quando ele foi preso pela polícia do Stalin, eles ficaram juntos e compartilharam, então, uma vida muito rica intelectualmente, mas muito marcada pela miséria. Eles foram realmente perseguidos enquanto intelectuais, até mesmo a Nadezhda, como esposa do Mandelstam, ela foi perseguida como se ela tivesse escrito os versos, afinal, ela era cúmplice do Ossip. A história que a autora do livro vai contar pra gente é uma história dessa mulher, mas que se confunde com a história do Ossip. A gente vai ver como ela dedicou a vida dela a escrever tudo que o Ossip ditava para ela, como ela cuidava dele não só como uma secretária, mas também como uma mãe, como uma mulher. Esteve ao lado do Ossip nas 2 tentativas de suicídio, o Ossip foi preso, ela foi atrás dele, ela fez contatos com políticos que eles conheciam na época, sobretudo com Bukharin, um cara que tinha uma posição muito importante no governo do Stalin. Ele era um estudioso do bolchevismo, então ele tinha uma posição importante e ele gostava dos Mandelstam. Então eles conseguiram muita coisa através dessa figura que estava no governo do Stalin. Eles conseguiram também que o Ossip recebesse uma pequena pensão, já que ele não conseguia de jeito nenhum trabalhar como escritor na União Soviética. Engraçado que ele tinha sido um poeta muito importante nesses anos pré-revolução de 17. Ele participou ali de todo aquele movimento, de toda aquela poesia como um chamado à ação. Ele vai mais tarde integrar um movimento famoso chamado do acmeísmo, como uma forma nova de falar sobre o mundo, falar sobre o que estava acontecendo. Esse mundo em movimento é o mundo desses poetas que vão então habitar esse cenário político. Mas o Mandelstam, logo que o Lenin e mais tarde o Stalin assume o governo, ele não vai conseguir se integrar, ele não vai conseguir reproduzir aquilo que o partido queria. Então, vários intelectuais vão ser absorvidos por esse sistema político e, no entanto, o Mandelstam, que tinha apoiado tanto o governo, os bolcheviques, inclusive a Nadezhda, a mãe da Nadezhda, que era uma médica e uma intelectual que realmente colaborou nesse grupo de mulheres que lutavam pela educação formal, que lutavam pelas ideias que os bolcheviques aparentemente vão representar no início, na tomada do poder, mas vai haver uma grande decepção desses intelectuais ali em volta do Mandelstam com o governo, com a guerra civil. Eles vão ver a fome, vão ver a política de coletivização, como isso vai destruir as pessoas, vai matar as pessoas e vai corroer a alma de muitos intelectuais. Muitos vão para o exílio por vontade própria ou expulsos pelo Stalin. Muitos vão continuar ali e vão ser proibidos de viver em Moscou, de viver nas 12 cidades principais que eram ali o centro da União Soviética. Então esse capítulo da Nadezhda é realmente como se fosse um livro dedicado à vida na Rússia nessa época. É realmente muito triste tudo isso que eles passaram e é interessante como a Nadezhda lutou até o fim. Vejam vocês que o Mandelstam, o Ossip, ele morreu em 1938 e 1939. Ele foi levado para um campo de concentração russo e lá ele morreu. Mais tarde ela vai receber o atestado de óbito e vai haver sempre uma sombra, vai haver sempre uma incerteza quanto à causa da morte dele. Alguns vão dizer que ele levou um tiro e morreu, outros vão dizer que ele contraiu tuberculose nesses campos, mas o fato é que ele foi enterrado numa vala comum. Então, o Ossip, desde essa época em que ele falece, ele vai continuar, de certo modo, no pensamento e ligado ao cotidiano da Nadezhda, porque ela vai fazer de tudo para que os versos e os escritos dele sejam preservados. E até 1980, a época em que ela morreu, ela vai fazer de tudo para mandar esses escritos para longe da Rússia. Ela vai entregar para amigos, ela vai fazer cópias, ela vai memorizar tudo, vai transcrever inúmeras cópias e vai mandar para vários amigos de embaixadas em outros lugares, mandar escritos dele para amigos, pessoas que moram nos Estados Unidos. Então ela vai fazer o impossível praticamente para que
os versos dele, para que a poesia que ele fez, que é uma poesia de testemunho, que denuncia não só o que ele passou, porque como ele diz aqui no Rumor do Tempo, ele sempre preferiu ver as coisas de modo não a retratar o passado dele, a forma como ele vivia, mas ele sempre preferiu descrever o tempo em que ele estava vivendo, tudo aquilo que o tempo mostrava, todas aquelas transformações. Então, ele vai preferir descrever aquilo que ele está vendo. E se vocês pegarem o Viagem à Armênia, logo nas primeiras páginas vocês vão ver como ele, falando de uma viagem que ele fez com a esposa, ele vai descrever essa paisagem tão bonita e que ainda não tinha sofrido tudo aquilo que as cidades principais como Moscou e Leningrado e depois Stalingrado já estavam sofrendo. Então, essas cidades da Armênia, do Cáucaso, elas em um determinado momento estavam ali meio que protegidas e representaram um pequeno paraíso, um pequeno alívio. E a Nadezhda, então, vai passar a vida dela realmente lutando para que esse testemunho, para que essa descrição tão fiel, tão precisa que o Ossip fez da vida deles e da vida das pessoas ali naqueles anos da União Soviética, para que tudo aquilo fosse preservado. Não só porque ela achava que ele tinha uma voz especial para falar aquilo tudo, mas como aquela poesia, aqueles textos serviam como uma historiografia daquele momento. Então, essa foi a história da Nadezhda Mandelstam. Ela nasceu em Saratov e ela vai morrer lá em Moscou, num desses apartamentos cooperativos que alguns amigos vão se reunir e vão conseguir comprar para ela. E ela vai dedicar os últimos anos da vida dela apoiando escritores, apoiando jovens que estavam ali começando e que não se encaixavam naquelas diretrizes do partido, e vai continuar então lutando para que a obra do Mandelstam seja conhecida no mundo todo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O plano, então, é realmente esse. A cada vídeo eu vou trazer, então, a história de uma grande esposa e, é claro, inevitável trazer a história do grande marido que elas tiveram. Eu vejo vocês, então, nos próximos vídeos. Tchau!